Deixa eu explicar um pouco pra vocês o que tá acontecendo aqui. A gente tá fazendo uma coisa totalmente inédita. Você viu o gringo falando, né? Que o Pavone é o perfeito brasileiro redneck. Basicamente, o que nós vamos fazer aqui hoje, meus amigos? Nós vamos começar uma minissérie aqui nesse canal chamado 78 centavos, no qual nós vamos falar sobre algumas coisas muito interessantes, entre elas... Comida. E aí a gente vai fazer uma brincadeira aqui agora, mostrando tipos de carnes diferentes, Brasil versus Estados Unidos. Além disso, a gente vai receber alguns convidados, enfim. Próximas terças-feiras aí, acho que as próximas 3 ou 4 terças-feiras, a gente vai falar um pouco sobre isso que a gente tá fazendo aqui, que é um churras bate versus bate-papo versus estamos numa casa de temporada. E detalhe, isso nunca aconteceu numa casa de temporada. Você viu a cara deles, tipo, meu, é sério mesmo? Me explica direito o que vocês vão fazer mesmo. Vídeo novo começando com a parte 1 agora. Pois é. Então, a gente estava praticamente prontos para começar as gravações. E aí, a mãe natureza decidiu simplesmente cair um pé d'água gigante. E ontem à noite, eu tava com o Pavone, a gente foi ver ainda, a previsão era tipo 40%, talvez e tal. Em 2 anos fazendo vídeo com o Pavone, essa é a primeira vez que isso nos acontece. Tipo, Pois é, viu, Rodrigo? Sacanagem isso daí, viu? Mas tá bom, fazer o quê? Vamos mostrar que aqui em Orlando também chove. Qual a diferença de carne Brasil e Estados Unidos? Tem diferença, não tem? Pô, muita diferença, Rodrigo. Tem muita diferença. O boi é diferente, o jeito que o americano corta é diferente, o jeito que ele cozinha é diferente. É tudo diferente. Mas se você for ver na essência, é a mesma carne em alguns cortes do que a gente está acostumado a ver lá. E o boi americano tem green card. Ó, seu Pavone, o que a gente... Passaporte azul. Passaporte azul. O que a gente tem aqui, cara? Já fala que... Vamos lá. Então o que eu fiz aqui? Quando sempre o pessoal tem dúvida, eu trouxe alguns cortes de carne americanos para explicar para o pessoal, dar umas dicas do que é e o que não é quando estiver no restaurante. Perfeito. Tá? E trouxe as picanhas nossas brasileiras e a alcatra também. Ok, então aqui Brasil, corte Então, Brasil. lá. Então aqui eu tenho 2 picanhas. Tá vendo que aqui uma picanha é diferente da outra, Rodrigo? Aham. Tá vendo que essa daqui ela forma ela é pontuda assim? Essa é a picanha igual que a gente tem no Brasil. Ok. Que aqui a gente chama de picanha australiana, que é aquela que normalmente é mais barata no Seabra, sabe? Certo. Que é R$2,99, R$3,99. Sei. Ela é boa. Mas existe a picanha do boi americano, que é essa daqui. Você vê que o corte dela é diferente. Tá vendo que o formato dela, ela forma um triângulo diferente, ó. A traseira dela aqui é a mesma traseira dessa. Essa carne é muito mais saborosa, muito mais gostosa. Às vezes ela custa $1 a mais o pound do que essa. E como é que eu acho essa? Como é que eu peço por essa? Aí eu olhando pela picanha americana. Picanha americana, ok. Americana, picanha de Perfeito. Angus. Eu não sei direito aí, eu já conversei com o pessoal que trabalha aí na JBS. E aí ele tava me explicando que realmente tem diferença dos bois e tem diferença das picanhas. A maior parte da carne que a gente encontra aqui é do Angus, mas vem um pouquinho de carne importada também, de outros tipos de bois, que também são bons, mas o Angus sempre é mais gostoso. Perfeito. Esse pedacinho aqui, então picanha. Esse pedacinho é o alcatra que a gente está acostumado a ver no Brasil, que aqui a gente chama de sirloin, Ok. né? Ou top sirloin. Top sirloin eles falam que é a picanha. Picanha fica em cima do alcatra. Então você for no mercado e pedir um corte de sirloin, é um corte de alcatra que você vai comer. Aquela carnezinha macia, aquela carne gostosa. Perfeito. Deve custar aí em torno de $3 a $4 a libra também, não é muito diferente disso. E aí uma dúvida, seu Pavone. A gente vai receber 2 convidados aí e, obviamente, além dos convidados, a gente tem aí outros tipos de corte. Exatamente. Pro nosso primeiro convidado, qual é o corte que você vai escolher para ele experimentar? Vou escolher esse daqui para mostrar pro nosso primeiro convidado. Vamos tirar daqui. Aham. Eu vou falar desse daqui, ó. Ok. Dá licença, picanha. Esse corte aqui. Esse daqui é muito tradicional, a gente tem no Brasil, tá? Esse daqui é o T-bone, que a gente conhece lá no Brasil como T-bone, que é vem com o osso no meio, ele tem desse lado contrafilé, desse lado filé mignon. Aqui existem 2 tamanhos, existe o T-bone e o Porterhouse. O Porterhouse, você imagina que o boi é assim, aqui tá a traseira do boi. O Porterhouse, ele fica mais do lado de trás e o T-bone fica mais na frente, é a mesma peça. Só que atrás ela é maior. Então quando você vê T-bone ou Porterhouse, pode comprar que você vai estar comprando uma excelente carne. Perfeito. E esse do lado é o nosso contrafilé brasileiro,
que aqui, carinhosamente, a gente chama de New York Strip. Você vê que ele é todo bem marmorizado, né, essa carne, mas é o New York Strip. Então você vai no mercado, ou você vai no restaurante, você pedir um New York Strip, é um pedação do contrafilé da ponta. Perfeito. E é isso que nós vamos preparar para o nosso amigo hoje. Quem é nosso amigo? Quem a gente chama aí pros estúdios do 78 centavos? Aproveitando o dia e o tempo maravilhoso que está hoje, nada melhor do que a gente chamar quem é especialista em seguros, o Fred. Aê, uma salva de palmas aí da plateia, ó. Essa aqui é a nossa plateia, Olha ó. isso, ó. É a tempestade. Pois é, me convidaram para fazer churrasco no furacão e eu tô aqui. Normalmente quando tem furacão não tem Hurricane Party, não tem essas coisas aí. Nós estamos já providenciando a nossa, né, Fred? Tá fazendo um preview aqui. Então é isso aí. Então nesse papo aí, 78, Pavone, Fred, a gente vai fazer esse corte aqui. Vamos experimentar, vamos falar um pouquinho sobre seguro de casa, vamos falar um pouquinho também aí sobre outras coisas. Acompanha aí enquanto o seu Pavone vai preparando as coisas. E detalhe, o Pavone fez um teste pra ver se a faca tava boa. Tava boa a faca, Pavone? Quase arrancou meu dedo fora. Mas tá tudo bem. Nenhum Pavone foi machucado durante essas gravações. Bom, o americano, ele tempera isso daqui de um monte de jeito, tá? Mas eu gosto do tradicional jeitinho brasileiro, que é colocar sal grosso, tá? Ok. Mas como o Fred é mais americano do que brasileiro, eu vou seguir a orientação dele e eu vou fazer só salzinho fino na carne. Fred, você tem pressão alta, Fred? Não, Não. Só salzinho fino na carne. E isso daqui. O americano adora, o brasileiro fica maluco quando vem pra cá e sai pedindo no restaurante sem pimenta, né? Mas ela dá um sabor especial na carne. Pouquinho, não pode ser muito não. Tem algum problema com pimenta, Fred? não, quanto mais melhor. Vocês perceberam que em nenhum momento o Pavone perguntou se eu gosto, né? Tipo, você, claro, ele já você tá ligado já, né, no gosto. A gente já tá gravando já pelo menos 2 anos, então já sabe o que eu gosto e o que eu não gosto. E se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo dos 78 centavos, se inscreve aí, às terças-feiras a gente dá essa volta por Orlando, fala aí um pouquinho sobre os bairros, fala sobre investimento, fala de como você pode organizar o seu investimento, como é que você pode cuidar do seu investimento, por isso Fred tá aí hoje. Fazendo 8 anos hoje de empresa, parabéns Fred. Parabéns. Domingo sai aí os vlogs e coisinhas mais aí, então não deixa de se inscrever. E aí, seu Pavone, fez o tempero, fez um carinho? Fez o tempero, deixa ele aqui um segundinho. Aqui a churrasqueira. Nós não vamos fazer com churrasqueira a carvão hoje. Aqui nós estamos no Windsor at Westside, nessa casa de 8 dormitórios. Eles cederam o espaço pra gente. E essa Summer Kitchen aqui eles vendem como opcional na casa. E ela vem exatamente como tá, desse jeito. E é a churrasqueira a gás. Diferente do que muita gente pensa, o pessoal fala que essa churrasqueira é a bafo. Na verdade ela não é. Você fecha ela assim porque ela aumenta bem a temperatura dela. Ok. E aí você consegue cozinhar bem a carne. Ok. Então praticamente ela dá aquele, como se fosse um grill alto. Então vai esperar a temperatura subir mais um pouquinho e a gente vai jogar o steak lá. E esse steak, quanto tempo em média fica ali? Ah, eu diria assim uns 3 minutinhos de cada lado é mais do que suficiente. Como é que você mesmo? gosta do ponto da carne? Pode ser medium, rare. Medium rare. Medium rare, ok. Então 3 minutinhos a gente pega aí, medium rare é o ponto pra baixo, mais mal passado. Isso aí é interessante a gente falar. Qual é o mais mal passado e qual é o mais torradinho? Ó, põe aí essa imagem aqui, Rodrigo. Puxa aqui, ó. Ops, Colocou a imagem? Coloquei? Então, você Mentira, vai ver não tem nesse imagem. gráfico Tá, agora aqui, entrou. ó. Você vai ver nesse gráfico aqui, ó. A gente vai ter o well done, que é o bem passado. Ok. Aí a gente vai ter o rare, que é o mal passado. É mugindo. Aí a gente tem o medium, que é o que vai estar no meio. Perfeito. Que é o ponto que eu recomendo. O medium daqui, ele é bem mal passado. E aí você tem o medium rare, que é um mal passado para menos. E o medium well, que é o mal passado para Ok, mais. Para perfeito. quase bem passado. Vou fazer uma pergunta pro Fred enquanto a gente tá lá na produção. Senhor Fred, quanto tempo já você tem de experiência de América, cara? Tenho 22 anos, eu vou fazer 23 no final do ano. E nesses De América ou de idade, Fred? Detalhe um pouquinho mais. E nesses 23 anos, você basicamente já é um americano no sentido de cultura, no sentido de dia a dia e tal. Sim. Todas essas carnes que a gente mostrou, qual é a sua preferida? Coincidência, essa que eu... Aê, Pavone! Aê! Isso não foi combinado, viu, gente? Quando eu tava na metade da pergunta, eu fiquei pensando, eu falei, eu devia ter feito essa pergunta. Mas já era tarde, ainda bem que o Fred é amigo nosso, nos ajudou. Deu certo. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Olha isso, meus amigos. Ó, eu vou pedir um minuto de silêncio pra todo mundo. Até a chuva parou. Olha o barulhinho.
sem nada no mundo. Me perdoem os vegetarianos, eu respeito vocês. Coitado dos brócolis, né? Mas olha só, gente, não dá pra comparar um brócolis com... Não dá. E agora quanto tempo aí? Você falou? Uns 3 minutinhos mais ou menos. A gente já... E eu acho que isso é a melhor... Esse é o lance do churrasqueiro de verdade, é o cara que sabe o tempo. E acho que isso leva um tempo, né, pra você pegar o timing. Demora, você mata muito steak antes, pode ficar tranquilo, viu? Eu já matei igual aprender a fazer costela, já é terrível. Agora aqui é o legal, a gente baixa aqui, ó, e ela, além de grelhar, ela vai... não é que ela vai cozinhar a carne, mas ela vai elevar a temperatura e aí a gente vai chegar no ponto dela mais rápido. Por isso que a gente fecha ela. E agora, se você chegou nesse vídeo também para saber sobre hurricane e seguro e que a gente precisa falar, aproveitar que a chuva parou, vamos bater um papo sobre isso agora. Vem se aventar um grito. Pois é, né? A gente vai falar, vamos falar agora, estamos, por exemplo, agora numa casa de temporada. Exatamente, E Rodrigo. aí eu queria que vocês fizessem um bate-bola, porque tem muita gente que vem pra cá e compra casa com o Pavone, que né, faz investimento de casa de temporada pra moral, como investimento mesmo. E tem dúvida de como é que é o processo. Exato. Então eu vou jogar a bola pra vocês e Tá. acho que seria legal vocês falarem sobre as principais dúvidas, o que rola, o que não rola. sobre Primeiro, esse mercado, né? você já apresentou o Fred, mas eu gostaria de falar do Fred um pouco. O Fred eu conheço, eu estou aqui fazendo negócio nos Estados Unidos há 7 anos, tua empresa está fazendo 8, então eu conheço o Fred, foi o primeiro agente de seguro que eu tive, e hoje ele é o principal agente de seguro nosso lá da Talent, simplesmente por 2 motivos, por confiança e por prestar um serviço com primazia comparado com todos os outros que tem aqui, né? Sim, eu acho que esse é o reflexo de crescimento da tua empresa e a gente consegue constatar isso com os nossos clientes porque é dor de cabeça zero e produto certo na mão, né, Fred? Isso é uma coisa que a gente sempre fala, de ter o seguro certo ou ter o seguro barato, né, Fred? A diferença entre um e o outro é muito grande, mas assim, lógico que do objetivo da nossa empresa é exatamente não só vender o produto por uma necessidade de financiamento da casa, ou que seja. É mais também pela questão de saber que o cliente ele vai ter um benefício, né? Ou na hora de necessidade. Na hora que precisar, né? Que esse é o maior problema, né? Você só vai saber do seguro se ele é bom ou não na hora que você precisa dele. Exatamente. Não, mas é A verdade. gente não dá tempo de falar assim, agora eu, contratei errado, porque aí já é tarde, né? Não tem mais o que você fazer. Você quer ver se ele tá vivo? Eu quero ver lá. Para aí, porque Peraí que eu tô conversando com você aqui. o cheiro tá começando. Coisa lá. Fred, aí eu vou te fazer uma pergunta, então eu mando o favor ele tá ali. Se você pudesse numerar hoje os 2 maiores erros das pessoas que compram um imóvel de casa de temporada, que eles cometem em relação ao seguro, qual seria? Olha, eu acredito que o erro principal que eu mais vejo são para as pessoas que compram inicialmente com o intuito de uso, seja para uso pessoal, talvez por causa do financiamento, por causa das condições que ele conseguiu comprar um imóvel e ele acaba eventualmente, né, utilizando o imóvel para um uso de aluguel diferente, de né? temporada. E aí, obviamente, isso aí ele corre um risco muito grande, até por causa que formatos do seguro são diferentes. Vão existir seguradoras que não permitem certos tipos de uso, e aí a pessoa acaba numa necessidade maior, principalmente quando se trata de relacionado à responsabilidade civil, né, que é lesões corporais de terceiros e danos materiais, que é muito comum ocorrer com um caso de temporada, a pessoa acaba não tendo proteção nenhuma cobertura em relação a isso. Acho que esse é o principal. Quando a gente vende uma casa, né, depende da linha de financiamento que a gente está pegando, existem 3 tipos de imóveis para a seguradora definir que tipo de seguro você vai fazer, né? Você tem o imóvel que você vai residir, o imóvel que você vai ter como sua segunda casa e o imóvel que você vai ter como investimento, né? Então, dependendo do intuito que a pessoa quer, ela tem que ter um determinado seguro. Né? Então, por isso que a gente sempre já orienta, já entrega para o cliente assim, o seguro bem definido com o Fred, e depois a gente põe na mão do Fred e fala assim, bom, agora esse cliente vai fazer isso. Ele tem que ter mais algum seguro? Tem algum outro seguro? E assim, uma dúvida que todo cliente tem
E aí eu quero te convidar para você dar um pulinho agora lá no canal do Pavone, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. Lá vai ter a entrevista completa com o Fred e já tá lá disponível, tá? Não me xinga. Ah, Rodrigo, você fica cortando o vídeo, meu Deus. Guys, não dá para fazer vídeos gigantescos. E esse assunto que o Fred vai falar sobre seguro, ele é muito específico para quem realmente já está programado para comprar um imóvel, comprar um empreendimento e que precisa saber mais sobre seguro. Então, para deixar ele bem bacana esse vídeo, eu preferi separar entre essa questão do churrasco, da carne, que a gente está, né, aprendendo aqui um pouco e apresentando para vocês a diferença Brasil e Estados Unidos. E lá no canal do Pavone, que está aqui embaixo já o link, só clicar aí e ir para lá. No final também eu vou deixar o card para você clicar aí e ir para lá. Vai ter a entrevista completa falando sobre seguro de casa. E aí lá eles vão falar exatamente sobre buraco que aparece embaixo da casa, qual o tipo do seguro certo, qual o tipo de franquia, o tipo de cobertura. Então vai lá, já aproveita. O Pavone também faz os vídeos só a respeito de casa, só formatos mais assim comerciais mesmo, né? E todas as terças-feiras você encontra o Pavone por aqui falando sobre outros assuntos, visitando e passeando aí com a gente, tá bom? Então clica lá e vamos ver agora como é que ficou a carne. Bom, o Fred estava me contando que ele gosta mais do Porterhouse do que do New York Strip. Vamos ver o ponto desse New York Strip? Olha só. Ó. Isso que eu chamaria de median. Ó. Agora vamos pegar aqui esse daqui, ó. Aqui a gente falou que esse daqui é o filé, né? Ixi. Esse ficou no ponto, hein? Tá bom. Tá bom, né, Fred? Eu sei que você gosta dele mais mal passado. Não, mas esse aí a gente come, pô. Esse aí tá muito bom. Fred, por favor, pega um garfo aqui. Vamos experimentar, ver se tá bom mesmo. Vamos lá. Vamos ver se isso daí não é de verdade, se é de mentira. Deixa eu ver. Muito bom. Rodrigo, você quer comer? Ele não é vegetariano, não? O Rodrigo não é vegetariano, não? Ô Fred, tá muito longe, meu amigo, para eu ser vegetariano. Quero agradecer aí o Fred, obrigado Fred mais uma vez. Eu vou deixar também o card aparecendo aí. Eu já tinha feito uma outra entrevista com o Fred um tempo atrás, lá mesmo na Morning Stars, para falar um pouquinho sobre tipos de seguro de carro, seguro de casa. A gente continua essa série, a gente vai falar de mais tipos de carne, tá bom? A gente vai receber aí outros convidados na próxima semana, na próxima terça-feira. Vai ser a Vanessa, que é lá do Brasil, que estava por aqui passeando, ela e o Osmar, inclusive eles também têm canal no YouTube, gosto bastante deles. E quinta-feira tem vídeo novo, tem a formatura da Rafa. A Rafa acabou de se formar, quero mostrar isso pra vocês. Tem um monte de coisa aí pra acontecer. Domingão, tudo caminhar bem, quero passear também pro Fort Lauderdale e mostrar um pouquinho mais pra vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso processo, vamos falar sobre o nosso momento, enfim, muita coisa boa rodando. Por favor, não esquece de deixar o like aí nesse vídeo, que deu bastante trabalho pra fazer, principalmente por causa do temporal. E a gente se vê aí amanhã ou quinta-feira no máximo, tá bom? Valeu, tchau!